E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível aos que crêem. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aqui, pessoal, Jesus está falando de um pai. Jesus está falando de um pai que tinha um filho doente, que ele precisava de uma cura no filho. Porém, pessoal, ele não acreditava em Jesus. Ele não acreditava no que a palavra de Jesus falava. Ele era uma pessoa incrédula, pessoal. E o que é uma pessoa incrédula? É uma pessoa, pessoal, que não crê no que a palavra de Deus diz, no que a palavra de Deus ensina a gente a viver. Mas ele precisava dessa cura, pessoal. E ele foi até Jesus e ele disse: Eu creio. E ele pediu a Jesus, aqui fala no versículo 24, ele falou: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele passou a crer em Jesus porque ele precisava da cura do filho dele. E Jesus disse que se ele crê, aqui no versículo 23, se podes crer, tudo é possível. Ou seja, pessoal, tudo é possível para aqueles que crêem. Aquele que crê em Jesus, crê na sua palavra, nos seus mandamentos, no seu ensinamento. Pessoal, muitas das vezes a gente precisa de uma cura. A gente precisa de uma libertação. A gente tem um parente doente. A gente tem um filho, tem uma mãe doente. Qualquer pessoa na nossa vida. Ou alguma situação a gente tem. E a gente, pessoal, precisa de um milagre. Porque, pessoal, só Deus abre a porta. Só Ele fecha a porta. Ele é o responsável por tudo do milagre da nossa vida. Não existe outro Deus. Ele é o único. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, gente. E aqui, pessoal, esse pai estava desesperado, ele não sabia o que fazer. E a única solução que teve, pessoal, foi ele crer em Jesus. Porque ele viu que se ele não cresce em Jesus, o milagre não ia acontecer, gente. Para a gente alcançar nosso milagre na nossa vida, pessoal, a gente tem que crer em Jesus. Porque se a gente não crê, gente, a gente não vê a resposta. A gente não crê, a gente não vê a nossa transformação, a transformação da nossa família, pessoal. A gente tem que crer, mas é aquele crer, pessoal, assim, que é dentro do nosso coração. É aquela paz, não é você dizer, eu creio em Jesus. Se você perguntar para qualquer pessoa, dizer, eu creio em Jesus, mas dentro de si, você tem certeza que você crê? A palavra de Deus diz que a fé é loucura para o homem natural. O que é o homem natural, gente? É aquela pessoa que não tem aquela fé, gente. Ele é natural, ele não crê no que Jesus disse. E aqui ele fala, pessoal, se você crê, tudo é possível, gente. Então, pessoal, esse é o versículo de hoje que eu deixo para vocês. Espero que vocês reflitam, pessoal. É um versículo muito bom, pessoal. Se você está passando por luta, dificuldade, problema na família, uma enfermidade, pessoal, creia. A palavra de Deus diz que tudo é possível, gente. Tudo é possível. Tudo. Você pode estar passando por qualquer situação, sua família, tudo é possível, gente, para aqueles que creem em Jesus, aquele que crê e se arrepender. E se você não importa se você é uma pessoa que não crê em Jesus, se você não é uma pessoa que não tem aquela comunhão com esse homem, esse pai, ele aceitou Jesus, foi um aceito, ele aceitou Jesus e ele disse: Me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Ele pediu a Jesus para ajudar ele a crer nele, gente. Ele pediu ajuda a Jesus. Então, se você não crê em Jesus, peça ajuda a ele, para ele lhe ajudar você a crer nele. Se humilha diante do Pai, se ajoelhe em seu quarto, feche a porta do seu quarto, se ajoelhe e peça a Jesus para lhe ajudar, porque Ele ajuda. A palavra dele fala e a palavra de Deus não é mentirosa, gente. Então, gente, hoje eu deixo essa palavra para vocês. Marcos 9, gente. Marcos 9, Evangelho de Marcos 9, 23, pessoal, e 24. Leia e medite, pessoal. Se vocês precisam de uma cura, pessoal, de uma libertação, essa é a hora. Essa é a palavra que eu deixo para você, a palavra de Deus. Espero que você tenha gostado e vocês leia e reflita que é impossível, é possível para tudo que a gente crê.
é possível com Jesus. Nossas lutas, nossas batalhas, nossa dificuldade, a gente só consegue, pessoal, passar, enfrentar só com Jesus. Porque o que crê nele, tudo é possível, pessoal. Essa é a palavra de hoje que eu deixo para vocês. E se vocês, pessoal, gostaram dessa palavra, pessoal, compartilha com outras pessoas. Pessoas